Muito boa noite a você, torcedor do Cuiabá, que nos acompanha ao vivo a partir deste momento através do Facebook oficial. Nós estamos aqui no estádio, na Arena Pantanal. Vamos realizar a entrevista com o técnico Jorginho, com as perguntas enviadas pela imprensa após o jogo. Vitória do Palmeiras 3-1 nesta noite, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Jorginho. Vamos começar aqui com a pergunta do Kaique Alves, da TV Cidade Verde. A que você atribui essa derrota hoje na Arena? Acha que a arbitragem teve relevância na partida ou o time do Cuiabá que mais uma vez não conseguiu finalizar as chances que criou? Bem, foi um jogo difícil, a gente sabia. Se nós enfrentássemos provavelmente a equipe principal do Palmeiras, como a gente enfrentou lá, a gente sabia que ia ser muito difícil, mas a gente sabe quando... E foi um alerta que eu fiz para os atletas, quando a gente joga contra o que aconteceu aqui, basicamente os reservas, jovens atletas, eles querem demonstrar todo o potencial, eles têm um elenco muito bom. Nós tivemos uma infelicidade logo no quase que no primeiro lance ali, nós acabamos tomando um gol. Isso foi determinante para que a partida caminhassem da forma como foi. Quanto à arbitragem, um capítulo sinceramente à parte. Eu tenho falei para os árbitros hoje, se nós tivéssemos, ou se eles tivessem dado, como aconteceu, a CBF reconheceu o erro principalmente, quer dizer, foram dois erros, né? No primeiro gol, que não estava impedido, o Felipe, e no segundo gol, no jogo no Bahia que eu estou me referindo. E no segundo gol, o gol do Gênison, ele não fez falta nenhuma. A CBF reconhece o erro e o árbitro, no momento, ele não chama o VAR. Ele não pede para, tem dúvida? Então é que ele vá lá. Então eu não quero acreditar nisso, mas estou chegando a acreditar que estão querendo realmente fazer com que a gente desça, né? Então está muito difícil, muito difícil. A dúvida hoje na questão do pênalti, o Cafu, ele basicamente se jogou, porque senão cairia mais um, mas o Elton, ele foi tocado pelo goleiro. Então, mais uma vez, o VAR não chama, o árbitro não pede para ir. Por quê? Porque é o Cuiabá. Se fosse ao contrário, se fosse qualquer outro clube, com certeza eles chamariam. Aí pode falar, mas tiveram erros. Claro, todos os gols normalmente que a gente faz, que a gente leva, erro de marcação, a qualidade de um atleta. Nós tivemos os nossos erros na partida, como foi falado, nós não fomos tão eficientes na finalização. O goleiro dele fez uma defesaça no cabeçado do Paulão. A responsabilidade sempre será minha como líder, como treinador. Mas eu preciso expressar a minha indignação com a CBF, uma casa em que eu trabalhei lá durante muito tempo como treinador, como jogador. É inadmissível a CBF reconhecer um erro contra o Bahia e o árbitro não reconhecer. Então tem alguma coisa errada. Realmente, literalmente, o poste está fazendo xixi no cachorro, está mijando no cachorro, porque é impossível o que está acontecendo. Porque toda dúvida, contra o Cuiabá, não há nenhum tipo de, pelo menos, boa vontade para buscar o VAR, para dar uma olhada, para saber se realmente aquilo aconteceu. Não, o árbitro ele tem total certeza de que ele está absolutamente certo, que ele não erra, e simplesmente aconteceu isso no jogo contra o Bahia, aconteceu no jogo de hoje novamente. Quero colocar aqui a minha indignação em relação a isso. Não quero dizer que o pessoal do VAR ou a arbitragem está com uma intenção, mas assim, a boa vontade não há em relação ao Cuiabá. E isso eu preciso declarar isso aqui, porque eu conheço muito bem, já joguei em time grande, já joguei em time pequeno, já tive muita dificuldade, fui treinador de time grande, treinador de time pequeno, falando em termos de Brasil, e o que estão fazendo com o Cuiabá hoje é literalmente um absurdo. E eu não vou me calar diante de uma situação como essa, diante de uma injustiça que está acontecendo. Não é choro de um perdedor, é porque todo mundo na arbitragem, todo mundo está vendo, aqueles que estão passando, a gente está vendo que a central do apito viu, não, foi
que aconteceu não foi impedimento, não foi falta, não foi, quer dizer, foi pênalti, teve realmente assim o toque do goleiro, mas o árbitro não vê, o VAR não chama. Por que isso só com o Cuiabá? Então fica aqui a minha indignação, sinceramente, por mais que vocês tentem, nós não vamos cair. Pergunta do Douglas do RD News. Hoje a torcida do Cuiabá compareceu em peso na arena e contribuiu muito para o time. O que mais faltou para o Cuiabá mostrar sua força em casa diante de um time repleto de garotos do Palmeiras, Jorginho? Faltou nós jogarmos como a gente vinha jogando, um jogo muito organizado, muito eficiente, com poucos erros, né? E, infelizmente nós tivemos muitos erros de passe hoje e que culminaram naturalmente numa derrota para a gente. Então, o que faltou nesse momento, não creio que faltou um desequilíbrio, que faltou um equilíbrio emocional, né? Num momento ou outro faltou uma tranquilidade, mas nós estamos vivos, nós estamos ainda com grandes possibilidades e tenho certeza que nós vamos alcançar o objetivo. Perguntas similares agora dos jornalistas Leonardo Dai, da CBN de São Paulo, e também do Jonas Gabetel, que é do Globo Esporte. Cuiabá começou o jogo como dono da segunda melhor defesa do campeonato. Acabou levando 3 gols, todos de alguma forma com alguma falha do sistema defensivo. Na sua avaliação, o que causou esses erros atípicos na sua defesa aí? Faltou concentração? Não é uma questão de concentração. Primeiro a gente viu claramente, né, uma indecisão entre Paulão e o Walter. Assim, eu assumo toda a responsabilidade, se é o posicionamento errado, que joga em cima de mim. O que eu falei para os meus atletas e que eu não mudo aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, aquilo que nós temos construído até hoje, não vai ser por causa de um jogo, por causa de erros nossos, que nós vamos deixar com que a gente fique com essas imagens e nós acreditemos que o Cuiabá é essa equipe. Não é. O Cuiabá não é essa equipe que nós vimos hoje. Nós tivemos erros demasiados, que não é comum da nossa equipe, e por isso nós acabamos tomando os gols. Abdala Zarur, do site Veja Bem MT. Até o 2-1, o Cuiabá vinha mantendo um jogo de bastante pressão. 2 jogadas dentro da área, uma com o Elton e outra com uma tentativa de voleio do Paulão, chamaram bastante atenção, sendo a primeira até comentada pelo Silvio Espíndola como o pênalti que você já disse, Jorginho. Parece que mais uma vez o Dourado é prejudicado. Como trabalhar esse emocional com os jogadores para esses jogos que faltam? Então, é algo que a gente tem trabalhado, a gente tem falado o tempo todo. Eu coloquei aqui, eu expressei aqui a minha indignação, porque eu preciso falar. Se eu ficar com isso dentro de mim, eu posso ter um infarto, eu posso morrer, porque é muita injustiça, porque se nós ganhássemos, para vocês terem ideia, a gente estava com 42 pontos contra o Bahia. Se nós ganhássemos, o Bahia permaneceria com 36 pontos e nós iríamos a 45. O Bahia ganhou o jogo, naturalmente, contra o Grêmio, foi a 39, iria a 39. Então, como eles empataram, foram a 40, a gente ficou com 3 pontos. A gente estaria hoje a 6 pontos do Bahia, faltando apenas 4 jogos para eles, se eu não me engano, e 3 jogos para a gente. Então, eu preciso expor essa minha indignação e está todo mundo vendo, não é uma questão minha apenas. Está todo mundo vendo, Central do Apito está vendo, está todo mundo vendo, uma injustiça tremenda, mas nós somos os caçulas da Série A, nós somos um clube que está se estruturando pela primeira vez, como eu falei, na Série A, que tem apenas 21 anos, mas nós vamos lutar com todas as nossas forças. Podem tentar de todas as formas, mas nós vamos conseguir ter o equilíbrio necessário, ter a força necessária, a organização, né, o sangue nos olhos, como eu digo, a coragem necessária para que a gente possa ultrapassar qualquer obstáculo. Eu falei isso para os meus jogadores, se existe uma coisa que eu conheço na minha vida é perseverança. Isso eu não perco nunca a esperança, eu sou um cara perseverante. Eu já falei, tive irmão drogado, tive irmão viciado em álcool, eu era para ser marginal, era para ser bandido e venci na minha vida. Não é por causa de uma dificuldade, ou até mesmo porque as pessoas não reconhecem que elas são falhas assim como eu e deveriam buscar ajuda, já que já tem, né, uma ajuda, a gente não tinha o VAR, mas se já que já tem, por favor, a arbitragem que fica apitar nos próximos jogos, por favor, se tiver qualquer dúvida, dá uma olhadinha, por favor, respeitem pelo menos a nossa entrega, respeitem aquilo que o Cuiabá está fazendo durante todo o ano, para que pelo menos nos dê uma oportunidade de permanecer.
Jorginho, para terminar, o Wesley Santiago do Olhar Direto, mais um jogo que a arbitragem volta a ser polêmica, já que a central do apito achou um pênalti em Elton. O quanto isso prejudicou o Cuiabá, que poderia ter ganho 4 pontos nestes lances, se formos lembrar também o jogo do Bahia. Ele volta a falar aqui, a gente faz a pergunta, porque até em respeito ao jornalista que mandou. Tá claro, a gente respeita bastante você. Como é que é o nome dele? Wesley Santiago. Wesley, a gente respeita bastante, é exatamente isso que eu acabei de falar. Eu não vou me calar. A indignação é grande, porque como você mesmo falou, são 4 pontos importantíssimos. E que poderiam, ou pelo menos aí, se a gente empata hoje, com certeza seria 1 pontinho, e os 2 pontos que nós deixamos lá contra o Bahia seriam 3 pontos a mais, como eu já falei. 46 com o Bahia, com 39, a possibilidade que eles têm, a gente sabe o quanto vai ser difícil, tem um time de qualidade, pode até virar a situação, o próprio Grêmio pode chegar, claro que não chega mais, não passa pela gente, mas a indignação é grande e eu preciso realmente expor isso, assim como você está falando, todo mundo está falando, mas só o árbitro e o VAR não veem, ou pelo menos não querem enxergar. Obrigado, Jorginho, boa noite, bom descanso. Valeu, boa noite.